Julho é tempo de desacelerar, de se reconectar com a cidade e cuidar do corpo e da mente. Tudo isso em espaços que respiram história e arte. A Prefeitura de Belo Horizonte preparou uma programação especial nos museus aqui da cidade, por exemplo, da Pampulha, Centro. Temos oficinas, práticas corporais, contação de história e muita coisa, voltada para toda a família, desde a criançada até a turma mais experiente. Para a gente entender um pouco dessa programação, de como que foi feita a escolha de todas essas atividades neste período, recebemos aqui nos estúdios da 98 News a Ana Paula Portugal. Ela é coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto. Tudo bem, Ana? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Júlio. Obrigado pelo convite. Ana, programação especial de férias em museus aqui da cidade. Eu imagino que deve ter sido difícil para vocês organizar isso e escolher o que vem aí para o público. Como que foi esse trabalho de seleção dos espaços e também das atividades que vão compor essa agenda especial das férias? A Prefeitura de Belo Horizonte, né, e a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura possui seis museus, né? Uhum. 3 ficam localizados na Pampulha e 3 aqui no centro. Então, a gente tem 2 organizações da sociedade civil que nos ajudam nesse projeto, que é o Instituto Lumiar, que ajuda no projeto lá do museu dos museus da Pampulha, e o Viaduto das Artes, que nos apoia aqui no centro. Então, a gente tem uma programação diversa, voltada para o público em geral, principalmente para as famílias, pensando, né, que é esse momento, julho realmente é esse momento de desacelerar, de curtir a cidade. A cidade está super bonita, toda florida. Está linda, né? Nesse tempo gostoso. Então, é uma programação diversa, mas que também enfatiza essa relação dos museus com a cidade, a preservação do patrimônio cultural, essa relação com a natureza, com o bem-estar, com o bem-viver. Uhum. Né? Ô, Ana, você falou sobre a relação dos museus com a cidade ou da cidade com os museus de Belo Horizonte. Como que está esse trabalho de vocês como coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto, mas claro que você tem um diálogo com outros museus também, com essa área cultural de Belo Horizonte. Como que tem sido esse trabalho de vocês e qual é o grande desafio nesse processo de mostrar à população de Belo Horizonte que os museus da cidade, de certa forma, são parte do quintal da casa de cada um, ou pelo menos deveriam ser, porque eles guardam parte importante da nossa história, não só ali no acervo, mas na própria arquitetura, que é o caso do Museu Histórico Abílio Barreto, que é a antiga fazenda do Leitão, né? Isso. Como que é esse processo? A gente tem essa missão, né, essa função social importante na cidade, de preservação de todo esse patrimônio cultural, desse legado. E o nosso desafio é fazer essa difusão para todos os cidadãos da cidade, né, para os moradores, para os turistas também. Então, a gente tem planejado uma grande programação educativa e cultural, né? Todos os museus têm setores educativos que fazem programação permanente, recorrente. Todas as programações são gratuitas. A gente faz também algumas atividades mais assim voltadas para uma diversidade, não só relacionada só à preservação do patrimônio, mas também que tragam um bem-estar, que tragam novos públicos ao museu, que as pessoas entendam que o museu está ali. Então, por exemplo, a gente vai ter lá na Pampulha algumas atividades de bem-estar, como yoga, né? Aqui nos museus do centro a gente vai ter outras atividades educativas voltadas para trabalhos mais manuais, artesanato, ligados à moda. O Museu da Moda tem uma programação bem intensa, com oficinas ligadas ao têxtil, né? a soltar a criatividade. Então, assim, a gente faz uma programação diversa para atrair os diversos públicos, né? As crianças até as pessoas mais
de mais idade mais avançada. E se você tem nessa programação, você mesma citou, por exemplo, o yoga, né? Quem imaginaria, por exemplo, yoga num museu? Isso faz parte desse processo também de mostrar à população. Muitas vezes a gente tem aquele olhar pejorativo. Às vezes você vem com uma roupa um pouco mais antiga e alguém vira e fala assim: nossa, mas você está parecendo um museu. E com aquela ideia de que o museu é um lugar que guarda coisa velha, mas não é isso, né? Como que essas atividades, como yoga, outras coisas que estão fora dessa ideia de acervo, ajudam nesse processo de trazer a população para dentro desses espaços culturais tão importantes aqui da cidade? Júlio, os museus, eles não são, eles são dinâmicos, né? Eles acompanham o seu tempo, eles não são só lugares de coisas velhas, ao contrário. A gente sempre traz discussões de temas contemporâneos e o que a gente tem percebido, até um movimento assim mundial, que os museus eles também são um lugar do bem viver, né? São lugares assim que trazem um momento de fruição, outras leituras, que a pessoa pode ter acesso a outras informações, um momento de prazer. Inclusive, alguns países, né, em alguns países, assim, a gente já teve notícia de que os museus são... a medicina, os médicos, como é que se fala? Eles falam para os pacientes irem a museus, apreciar, ter esse momento de reflexão, de paz, porque realmente é um momento assim de fruição e cada um vai ali dentro da sua bagagem percebendo o que gosta, né? E os museus de Belo Horizonte, especialmente a Pampulha, tem um lugar, tem uma conexão muito grande com a natureza, né? E é um lugar também que tem um uso da população para a saúde. Então, os museus veem que tem que também proporcionar ao público esses momentos de saúde no próprio museu, né? E isso traz também o público para as outras atividades do museu. Ai, que legal. Ana, para quem está nos acompanhando e se pergunta como que eu faço para participar, eu vou direto em algum museu que faz parte da programação, eu tenho que me inscrever, tenho que retirar algum ingresso, qual é o processo para participar? São muitas atividades, né? Todas as atividades estão nos Instagrams dos diversos museus, todos eles têm, né? Então é o Museu Casa Kubitschek, lá na Pampulha. Que é maravilhoso. Maravilhoso, uma casa modernista, né? A gente fala do morar moderno, né? Vai ter uma programação importante sobre um artista modernista, Paulo Werneck, né? Então vai ter uma programação toda apoiada nessa para falar do Paulo Werneck, a importância dele como esse artista que veio compor a Pampulha também com seus murais, né, na igrejinha da Pampulha, tem na Casa Kubitschek também tem um mural. E ele fez parte de todo esse monte de modernistas que vieram criar a Pampulha em Belo Horizonte, junto com Oscar Niemeyer, né? E outros artistas. Então, toda essa programação, a programação também da Casa do Baile, que tem essas atividades voltadas para a saúde, a exposição, o Museu da Pampulha, que tem uma exposição itinerante, os jardins estão abertos à visitação. Aqui no centro, o Museu da Moda, o Museu da Imagem do Som e o Museu Histórico Abílio Barreto. Toda a programação está no Instagram. Cada museu tem o seu Instagram, né? Tem também o portal Belo Horizonte, que é um portal da prefeitura. Tem toda a programação lá. E algumas oficinas têm que se inscrever antes. Então, as informações estão todas lá no portal. Ótimo. Inclusive, eu tenho um e-mail aqui para você que quer fazer alguma inscrição para oficina específica que tem um limite ali de público, enfim, map.educativo@pbh.gov.br, map.educativo@pbh.gov.br. E me chamou a atenção Casa 360, que é uma contemplação do pôr do sol lá na Casa do Baile. Nós estamos em um inverno que
a gente está até em alerta direto aqui de baixa umidade relativa do ar, que gera, claro, um risco para a saúde, mas ao mesmo tempo deixa o céu ali laranja, bonito. E na região da Pampulha é um pouco mais plano, a gente tem esse pôr do sol mais bonito ainda. Então fica aí o convite para você que nos acompanha, você que está com filho em casa, filha, em férias, leve para o museu, gente. Vamos conhecer um pouco da história de Belo Horizonte, Minas, do Brasil e do mundo. O convite está feito para você. E agradeço aqui a Ana Paula Portugal, coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto, falando sobre essa programação de férias nos museus aqui de Belo Horizonte. Ana, muito obrigado e até uma próxima aqui na 98 Obrigada, até a News. próxima.